Boa noite, irmãos. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 13. Nós vamos começar primeiro pelo versículo 13, que diz assim: Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita justiça. 2 Pedro 3,13. Então, irmãos, estamos iniciando esse novo ano e eu estou convidando vocês para estar em oração, ainda que você não pôde participar no culto. Eu espero que você vai tirar um tempinho bem especial para ouvir essa pregação e ter seu tempo de oração também, assim como toda a igreja orando, né, iniciando o ano, esse primeiro culto de oração, né? E eu estou chamando vocês para contemplar então esse plano eterno de Deus. Um plano que vai culminar num novo céu e numa nova terra. Agora sim, vamos ler o texto inteiro, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Essa promessa é um convite à esperança, é um convite à santidade, é um convite à ação.
E eu quero explorar junto com vocês aqui o que significa, então, viver à luz dessa gloriosa promessa. O que significa essa promessa? E como devemos responder? Primeiro, veja a promessa de um novo mundo. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita justiça. Segundo Pedro 3,13, acabamos de ler. A promessa de Deus é certa porque ele é fiel. Lá em Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 17, Isaías 65, 17, você pode ler, anotar lá na sua Bíblia essa promessa. Porque eis que crio novos céus e nova terra. Lembrando que essa profecia foi escrita 700 anos antes de Jesus Cristo. Aí depois que Cristo veio e preparou os apóstolos, os discípulos, né? Aí ele foi embora e os discípulos então começaram a escrever os livros da Bíblia e Pedro escreveu falando sobre isso na sua segunda carta. Isaías já profetizou 700 anos antes de Cristo, porque eis que crio novos céus e nova terra e não haverá lembrança das coisas passadas. Esse versículo às vezes confunde algumas pessoas porque eles ficam pensando que a gente vai deixar de ser nós mesmos, né? Porque se uma vez que você não lembra de nada, nada, nada do que foi o seu passado, você não é mais você. Eu penso que não haverá lembrança significa que as memórias dolorosas, pecaminosas, relacionadas à maldição do pecado, elas sim serão removidas. Isso não implica necessariamente que todas as memórias serão apagadas, pois assim deixaríamos de ser nós. Como louvaríamos a Deus por as coisas que ele fez por nós se nós nem lembraríamos? Inclusive que nosso Salvador morreu por nós, nós vamos lembrar isso pela eternidade e vamos adorá-lo, né? Ah, mas eu penso que aqui está se referindo às lembranças que trazem dor, tristeza, essas sim serão eliminadas. Conforme Apocalipse 21:4 diz que Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Então não se trata de apagar completamente o que sabemos, mas dar uma purificação das memórias relacionadas ao pecado, ao sofrimento. Apocalipse 21:1 diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Eu queria ler todo esse texto com você. Abra sua Bíblia. Apocalipse 21, versículo de 1 a 8. Apocalipse, capítulo 21, versículo de 1 a 8. Então, agora, João, o apóstolo amado, né, ele está escrevendo as visões que ele teve, e já no finalzinho do livro, olha só a visão que ele teve. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: essa visão que João teve, né? Então, quando ele viu essa nova Jerusalém descendo do céu e tudo, ele viu os novos céus, a nova terra. Ele ouviu aquele que está sentado no trono, no versículo 5, dizendo: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito.
Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhes serei Deus, e ele será filho. Quanto, porém, aos covardes, os que têm medo, né, de uma decisão por Cristo, e eles não, eles têm medo do homem, eles têm medo das consequências, eles têm medo de tudo, mas não têm medo de Deus, né? Porque eles pensam que Deus não vai cumprir a sua palavra. A Bíblia fala que nós devemos temer, né? Apenas a Deus. Os covardes, os incrédulos, os que não creem, né? Os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. Pode ver que estão aqui, é uma lista, parece que estão todos no mesmo nível, né? Os bandidos, feiticeiro, idólatra, está no mesmo nível de pessoas que mentem, das pessoas que têm medo, das pessoas que não creem. Todos esses, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tem a primeira morte, a morte física, e tem essa segunda morte, que é uma separação eterna de Deus. Mas agora eu quero convidar você também para pensar sobre esse novo mundo, caracterizado pela justiça. Diz: não haverá mais pecado, não haverá dor, não haverá sofrimento. É o que diz ali Apocalipse, versículo 4, né? Vivemos hoje confiando na fidelidade de Deus. Nós, crentes, confiamos que Deus é fiel e Ele cumpre a sua palavra, as suas promessas. A sua promessa é uma âncora, né, para a nossa alma. Mas pense sobre esse mundo atual. Virá o fim do mundo atual. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. É o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, olha o versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos estão se referindo tudo aquilo que a matéria é composta, né? Os gases, o oxigênio, hidrogênio, todos os elementos. Professores de química sabem bem do que eu estou falando, né? Porque tudo é formado de química, né? Tudo, 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 tudo. E são os elementos, a base de tudo que é a matéria. A Bíblia fala: os elementos se desfarão abrasados. Esse julgamento precede essa renovação, né? Assim como o dilúvio purificou a terra no tempo de Noé, Pedro fala isso ali no versículo 5 e 6, né? O fogo purificará o cosmos. Veja bem, versículo 5. 2 Pedro 3,5. Porque deliberadamente esquecem, as pessoas que fazem piada, as pessoas que fazem piadas contra Deus, debochando das coisas de Deus, elas esquecem de que longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água, a terra surgiu da água, né? Quando Deus fez, ele fez separação entre águas e águas, depois fez surgir a terra. E através da água, né, que a terra surgiu, pela palavra de Deus. Deus falou e as coisas foram acontecendo. E foi pela água, no versículo 6, que diz que veio perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Como que eles dizem que as coisas permanecem como sempre foram? Não foi, não. Deus já fez justiça uma vez com todo o planeta, salvando apenas 8 pessoas na arca de Noé. E todos os animais de 2 em 2, né? De todas as espécies. E a Terra voltou a ser populosa novamente, ela está super populosa hoje e o tempo está se findando. Irmãos,
O chamado é para uma vida santa e piedosa. Quando estudamos esses assuntos, e à luz do fato que estamos iniciando um novo ano, e a gente já ouviu de notícias de pessoas que não passaram para 2025, morreram no dia 31, morreram no Natal, morreram naquela semana, né? Quantas pessoas, o avião que caiu na Coreia do Sul, matando quase 180 pessoas, jovens que estavam competindo. Eu ouvi de um jovem que estava pedalando o próprio carro batedor, né, que é aquele que fica protegendo, por algum acidente, ele atropelou o jovem que morreu, né, nesses dias agora. E a gente está começando o ano e já teve pessoas que morreram no mundo inteiro, tem acontecido tragédias terríveis, como aconteceu nos Estados Unidos agora esses dias, né? Também um carro que atropelou um monte de gente, um ato de terrorista, e guerras, e rumores de guerras em todos os lugares. No versículo 11, Pedro diz: Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais, nós crentes, devemos ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Deus está nos chamando para viver uma vida santa. Quando a gente olha tudo que vai acontecer, Deus vai destruir este mundo. E nós devemos viver esperando e apressando o dia, a vinda do dia de Deus. Apressando no sentido de que, tendo aquele desejo, Senhor, venha. Até quando, Senhor? Queremos justiça. E a Bíblia fala que é aquele que tem sede de justiça será satisfeito. Você tem essa sede de justiça? Só Deus fará justiça. E nós devemos esperar que apenas quando ele voltar é que essa justiça então virá. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Deus vai purificar toda, né, o universo. Não é somente a terra. Os elementos se desfarão. Sabendo que esse mundo, esse universo passará, devemos ajustar então as nossas prioridades. Não é só prioridade para esse ano, né? Vou emagrecer, vou trabalhar mais, vou estudar mais. Não é só pensando no aqui, agora, mas nós devemos pensar que esse mundo está reservado para juízo e condenação e viver de forma santa, como quem já pertence ao novo mundo. E por isso eu quero chamar então a sua atenção para essa justiça no novo mundo. O texto bíblico ali no versículo 13, né, o último versículo do nosso texto, diz: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. A gente vê tantas injustiças, né? A gente fica lamentando, a gente vê tanta tristeza, a gente não sabe explicar porque Deus permite essas coisas acontecerem, mas Deus disse que seria assim. Haveria tempos difíceis. E não são a atuação de Deus simplesmente porque Deus é soberano, mas o homem está colhendo as consequências do pecado desde Adão. Alguns pecados não são nossos, mas nossos pais, nossos vizinhos, a nossa sociedade tem cometido pecados que nos atingem a todos. Vivemos os governos corruptos, mas fazemos parte desse sistema. E a gente lamenta, e a Bíblia fala que nós devemos orar por todos os homens para termos tempos mais tranquilos, mas a Bíblia já previa e que seriam tempos difíceis. Temos que fazer sim a nossa parte, mas Deus já revelou o futuro para nós.
a nova criação será perfeita. Perfeita em qualidade. Quando a Bíblia fala novo, né, os novos céus, eles, no grego, a palavra que foi usada ali para novo é uma palavra especial, kainos. É algo novo em essência, qualidade ou natureza. É uma palavra diferente de uma outra que existe no grego também, que é neos, que quer dizer novo também. Mas novo, algo novo em tempo ou idade. Não é essa palavra que foi usada, mas está falando de uma essência nova. Não será apenas uma restauração, mas será uma criação totalmente nova. Apocalipse 21, 5. Tudo novo. Será um lugar de comunhão eterna com Deus. Algo excepcional. Ele vai criar não apenas um planeta novo para nós, mas todo o universo, novos céus e nova terra. No versículo 3 diz, Apocalipse 21, 3, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. A nossa vida hoje deve então refletir essa nova cidadania celestial. Somos cidadãos dos céus. Como Paulo disse, a nossa pátria está nos céus. Somos de lá, estamos aqui com um propósito. E nós pensando nisso que acabamos de ouvir, nesses textos bíblicos, como nós podemos aplicar isso para nós? Qual é a nossa esperança, né? Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, Pedro diz ali, segundo Pedro 3,11, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Deus é paciente e nós devemos refletir sobre isso. Pedro fala ali no versículo 9, segundo Pedro 3,9, não retarda o Senhor a sua promessa, por mais que alguns acham que está demorando e eles estão fazendo zombaria disso, né? Os crentes, ao longo de todas as eras, né, e épocas, eles sabem que Deus falou, eis que cedo venho. Tudo bem, já passou 2000 anos, mas na mente de Deus, no plano de Deus, isso não é muita coisa. Por isso que Pedro fala, você não sabe que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia? Então se passou 2 dias para Deus. E ele vai vir. Mas para todos os que viveram ao longo desses 2000 anos, que eram crentes, eles não ficaram zombando, não. Eles creram. Paulo disse assim, nós os que estivermos vivos no dia do Senhor, porque ele pensava em estar vivo. E assim tem sido todos os nossos irmãos que já morreram. Eles estavam pensando que o Senhor vai vir na geração deles. Ele ainda não veio, mas ele virá. E Pedro diz: o Senhor não retarda a sua promessa. Antes, ele é longânimo. Longânimo quer dizer ele tarda em se irar, porque o dia de Deus, o dia da ira de Deus, virá. Deus destruirá com fogo. Mas ele é longânimo, não querendo que nenhum pereça, mas que todos venham a arrepender-se. Deus tem dado oportunidade das pessoas se arrependerem. Devemos usar então o tempo de graça, né, para alcançar os perdidos. Esse é o papel do crente. Qual é o papel do crente hoje? É testemunhar com urgência, vivendo como cidadãos do novo mundo. Lembra que nós citamos, né, no último culto aquele texto do apóstolo Paulo, que ele não tinha sua vida preciosa para si mesmo, contanto que cumprisse a sua carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus para testemunhar da graça de Deus. Terminamos o ano com uma mensagem falando sobre esse testemunho de vida do apóstolo Paulo e um desafio para seguirmos esse exemplo. Temos como alvo testemunhar da graça
de Deus através do Evangelho. Temos certeza que Deus vai cumprir as suas promessas. Ele vai cumprir as suas promessas. O novo céu e a nova terra são uma realidade futura, garantida pela palavra de Deus. A pergunta é: você está pronto? Estamos prontos? Estamos vivendo de acordo com essa esperança? Estamos preparados para encontrar o Senhor? Como nós podemos ajudar outras pessoas a se prepararem? Hoje é o dia de nos comprometermos com Ele e com a sua missão. Nós vamos orar, né, e renovar nosso compromisso então com Deus, vivendo para a glória de Deus, do mundo por vir, né? Será glorioso o dia que o Senhor então vir nos levar, reinar nessa terra por mais 1000 anos e depois julgar aqueles que não creram nele e nos separar. Ele vai limpar a nossa mente, nós não vamos lembrar das coisas passadas que nos trazem então a tristeza, né, que estão relacionadas com o pecado e com as pessoas que blasfemaram e riram e debocharam e não creram em Deus. E vamos ter a perspectiva então da eternidade, apenas adorando o nosso Deus. Que Deus abençoe cada um de nós, cada um de vocês, para tomar uma resolução na sua vida, né? Para viver para a glória de Deus. Que Deus abençoe.